Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! E aí, bora para mais um Despertando com Horas do Amor? Bora! Hum, É isso aí, Lucinéia. Bom dia. Colhendo a alegria ao invés da dor. É isso aí. Tamo junto, Lu. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Despertando com Horas do Amor. Vamos fazer a nossa oração aqui, recebendo a orientação do Espírito Santo para mais esse dia nosso, para mais esse despertar. Lembrando que o Espírito Santo está na nossa mente. Ele é a parte sã que está na nossa mente. Ele é o reflexo do amor de Deus. E que sempre que nos sentimos equivocados ou transtornados, que a gente pode fazer uma nova escolha. Como nós lemos ontem, né, durante toda essa semana, o reflexo de Deus, que é o Espírito Santo aqui no mundo, é um reflexo alegre, de paz. E sempre que a gente não estiver sentindo alegria nem paz, é porque nós escolhemos errado, fizemos a escolha errada. Fizemos a escolha pelo nosso ego. E quando a gente faz a escolha pelo nosso ego, simplesmente a gente pode escolher pelo Espírito Santo, se assim nós decidirmos por ele. E essa é uma decisão que nós temos que tomar. Essa é a simplicidade de um curso em milagres. Então vamos lá, vamos receber a nossa oração para a gente iniciar então a nossa leitura. Espírito Santo, reconhecemos que não escolhemos o conteúdo do nosso currículo, mas aceitamos juntos a direção que nos conduz à verdade. Sabemos que, embora o caminho parece ser difícil, tu nos guias com amor, paciência e confiança. Unimos nossas mentes agora com o propósito de aprender o que é real e de desaprender o medo e a culpa. De nos lembrarmos, passo a passo, da paz que jamais nos deixou. Que nos lembremos também que o poder para escolhermos de novo está dentro de cada um de nós. E a não resistirmos ao seu amor. Que possamos seguir contigo, Espírito Santo, sem pressa, mas com confiança, e que não precisamos temer, pois o fim está certo. Juntos caminhamos para casa, lembrando que somos um só em Deus. Amém.
Amém. Então, Bora lá. bora lá. Ontem eu estava conversando com a Paty ontem à noite. Nós terminamos, né, a sessão. Depois de 5 dias, nós terminamos a sessão. Isso não precisa ser assim. E ontem eu estava dando uma lida antes de dormir, antes de deitar, e eu li a primeira sessão do capítulo 8, e eu acho que eu senti uma inspiração grande para a gente fazer a leitura dela hoje, né? Então, nós vamos ler então a primeira sessão do capítulo 8. O capítulo 8 se chama A Jornada de Volta, e a sessão 1 se chama A Direção do Currículo. Então, nós vamos fazer essa leitura hoje, amanhã, depois, até quando terminar. Qual que é a página, amor? A página 147, capítulo 8, sessão 1, página 147. Então, vamos lá. Vamos receber, então, essa leitura, né, e essa reflexão sobre a direção do currículo. Lembrando que o currículo, né, a gente pode usar o currículo, né, o significado do currículo para o curso Milagres como um caminho, né? O currículo pode ser um caminho, pode ser um atalho, vamos se dizer, para o nosso caminho de volta para casa. Então, vamos lá. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Então, vamos lembrar que quando o livro Curso de Milagres fala sobre conhecimento, tá? Estão animadas. As maritacas estão animadas aí. Animadas aqui. O conhecimento, né, para um curso de milagres é o que nós já somos. O conhecimento já está dentro de nós. Porque quando Deus nos criou, ele já nos deu todo o conhecimento para a gente poder se lembrar, né, de que a gente é o filho dele, né, que ele é a nossa fonte criadora, né? Então, o conhecimento para o curso de milagres não é o conhecimento aqui do mundo do saber. O conhecimento do curso de milagres é de que nós somos o Filho de Deus, sem pecado, amado e vivendo na eternidade com Ele. Isso é o conhecimento para um curso de milagres. É conhecer, né? É experimentar, é ser, né? É ser. É um estado de. Nossa, de conhecer, Confiança. né? É um estado de confiança, um estado de confiança de que nós já somos o Filho de Deus. É um estado completo disso, né? De uma experiência completa e contínua e inabalável Na disso. palavra. É isso aí. Então vamos lá. Vamos começar de novo. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Esse é o pré-requisito para o conhecimento, somente porque aqueles que não estão em conflito não estão em E paz. estão em conflito. Então, vamos lá. Esse é o pré-requisito para o conhecimento, somente porque aqueles que estão em conflito não estão em paz. E a paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. O conhecimento Amor, só pode. espera só um pouquinho. Você não fixou
O conhecimento só pode ser restaurado quando satisfazes as suas condições. Isso não é uma barganha feita por Deus, que não faz barganhas. É simplesmente o resultado do teu mau uso das suas leis em função de uma vontade imaginária que não é a sua. O conhecimento é a sua vontade. Se estás te opondo à sua vontade, como podes ter conhecimento? Eu te disse o que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Se considerasses, não estarias tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a tua aliança. Meu Deus. Então Nossa, vamos lembrar, fala aí que depois eu falo. vamos lembrar que é muito importante, né? Esse Deus, né? O Deus de um curso em milagres, o Deus que é o nosso Pai, ele não faz barganhas, né? Esse Deus que faz barganhas é o nosso ego, que a gente endeusa aqui, né, no mundo, achando que ele vai trazer o que a gente quer ou que ele vai responder aos nossos chamados, né? Ou que ele vai trazer, vamos se dizer, como é que eu podia dizer? Trazer a felicidade para a gente, quando, na verdade, esse Deus que nós fizemos, que é o nosso ego, né? Ele só faz barganhas, ele só faz alguma coisa em troca, né? Então, o Deus que é o nosso Pai, ele não faz barganhas. Então, existe uma grande diferença aqui entre o Deus que é a nossa fonte criadora e o Deus que nós achamos, né, que está aqui no mundo. Eles são diametralmente opostos. Perfeito. O que brilhou aqui para mim são dois pontos, né? Eu acho que eu não sei, isso tá rondando muito assim meu treino, eu tô olhando muito para isso, que ainda é sobre o desejo, né? Sobre esse desejo oculto que a gente tem de permanecer aqui com essas ideias, conflitado, enfim. Dois pontos aqui, que Jesus fala, ó, na sentença 4, o conhecimento. Não, peraí. Isso acho que é um pra cima. Não, sentença 6. Nossa, gente, cadê? Aqui, satisfaz. Sentença 4. O conhecimento só pode ser restaurado quando satisfazes as suas condições, né? Aí é isso, não é barganha e tal. Cadê? É simplesmente o resultado do teu mau uso das suas leis em função de uma vontade imaginária. Essa palavra imaginária. Tudo isso aqui, né, está sendo imaginado. E o que a gente está, né, assim, fazendo com que seja real é tudo imaginado. Nossa, tem uma oração sincera aqui, sabe? Para realmente reconhecer e experimentar
que isso tudo é uma imaginação, sabe? Mas aí tem um outro ponto. Ele fala assim, aqui no finalzinho. Eu te disse o que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Então, e como é importante a gente reconhecer que ainda a gente não aceita ser totalmente em paz. Que a gente ainda não, não quer, né? E é importante a gente reconhecer. Não estou dizendo que é para se culpar, nada disso. É um reconhecimento de que eu só não estou em paz porque eu não quero, né? Então, nossa, é tão profundo isso, porque a gente fala muito, né? Ah, a paz não depende de nada externo, a paz não depende de nada externo, a paz e tal, né? Não, independente do que pareça acontecer, eu devo estar, eu tenho que estar em paz, a paz está aqui, a paz não está atrelada a nada, né? Então é importante a gente reconhecer que quando a gente não está em paz, a gente primeiro se lembrar que é porque a gente não quer. Eu não tô querendo paz aqui. Assim, pelo menos no meu treino, tem sido muito importante essa lembrança. É só porque eu não quero. Não é porque essa situação tá muito difícil. Não é. Não. Porque o que eu tô sentindo? O reconhecimento disso, de que a gente não quer, a gente começa a prestar mais atenção no nosso poder de decisão, no nosso poder de querer, a força que tem esse desejo. Gente, foi um desejo que pareceu nos colocar aqui nesse mundo. Pareceu. E é através desse mesmo desejo que a gente vai despertar. Então, eu acho que esse negócio de desejo é poderoso, sabe? Então, a importância de quando eu não estou em paz, e o primeiro de tudo é eu lembrar que eu só não estou em paz porque eu não quero, sabe? E isso vai fazer com que, pelo menos na minha experiência, tá fazendo com que, ué, e se eu quisesse estar em paz? Eu não sei de que maneira, gente, né? O Espírito Santo usa tudo, mas isso tem fluído no meu treino, assim, esse ponto, sabe? Esse reconhecimento. E aí ele fala, né? Então, eu te disse o que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Se considerasses, não estarias tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a tua aliança. Então, por isso que é tão importante, assim, pelo menos eu tenho experimentado isso no meu treino, a importância, se eu quero mesmo, né, me ajuda a reconhecer, sabe, me ajuda, eu não, eu acho que eu ainda não estou achando uma palavra para compartilhar aqui, porque realmente é uma experiência ali, a hora que você
Sabe, quando você reconhece que é você que não quer estar em paz, você, eu não sei, muda alguma coisa, sabe? Muda alguma coisa. Parece que ativa uma força, sabe? Ativa uma força que é, é isso. Acho que a palavra é essa, ativa, sabe? É, porque assim, quando algo fora, né? Que nem o. Pri tá escrevendo na lição de ontem. Né? Ontem a doença é uma defesa, né? Contra a verdade. Ó, porque parece que algo, quando eu perco a paz, né? Que é aqui, ó, quando o ego pede a tua aliança, que Jesus está dizendo na última sentença, quando o ego pede a tua aliança e você dá a aliança, você tá o quê? A gente tá o quê? A gente tá, a gente virou uma vítima das circunstâncias externas, certo? E é o motivo. Esse é o motivo que eu tô acreditando que eu não tô em paz. Não, esse é o motivo que eu estou desejando acreditar. E aí, quando eu não estou em paz e eu me lembro, em primeiro lugar, que eu não estou em paz porque eu não estou desejando a paz, eu já me lembro que eu não sou uma vítima. Que eu não sou uma vítima de circunstâncias externas, de nada que é externo. O poder de decisão que está em mim e é meu, e eu posso decidir estar em paz, que nada me afete, que nada, né, que eu não me identifique. Porque olha, gente, é tão lindo isso. É, somos todos nós. Eu me identifico com a cena, eu me identifico. A Cris escreveu: assumir que o poder de decisão é meu. É isso. É exatamente isso. Eu, né, ó, sou eu que me identifico, sou eu que tomo, né, para mim, as coisas que o meu irmão é, traz no sentido pessoal, individual, e não como um conteúdo da minha mente. Então, sou tudo, ó, através eu desejo, eu me identifico. Ó, percebe? Isso aqui tudo tem uma decisão. Esse movimento na mente tem uma decisão. É um movimento de decidir. Eu decido. Eu decido. E aí Jesus vai lá naquele capítulo maravilhoso, que acho que é o 21, vocês são dois ou três, né? Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que quero. Era que vamos receber ele aqui inteiro, porque eu amo isso aqui. Ele me ajuda demais. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Gente, é assim, ó. Nossa, como isso, o reconhecimento desse nosso desejo por não estar em paz e o reconhecimento de que o poder de decisão é meu, olha, é um grande passo assim que eu tenho experimentado nas minhas decisões internas, né? Não externas, mas nas minhas decisões internas. A Pri está dizendo, me veio aqui agora a lembrança dos obstáculos à paz. Além de não desejar a paz, desejo ficar livre dela. Exatamente, esse é o primeiro obstáculo. O desejo de ficar livre dela. Ai, ai, é isso. Então, assim,
A Dani. Se puder colocar no grupo, Paty, agradeço. Essa parte do que você Ah, leu do capítulo 21. tá, coloco. Então, é isso, né? Nossa, vamos juntos, sabe? Porque são coisinhas que chegam assim, parece bobo, né? Parece bobo. Mas, sabe, tem feito toda a diferença o reconhecimento desse desejo, sabe? Ontem mesmo aconteceu uma situação comigo e que, nossa, ontem de manhã, me levantou algo muito grande, assim. Eu vi o desejo de estar transtornada, sabe? Tinha um desejo muito grande de, de ficar em conflito, sabe? Então, nossa. E o quanto esse reconhecimento me ajudou a me lembrar que o poder de decisão é meu. Aí até o próprio acontecimento que parece que me levantou, começou a ficar claro o que era meu ali, né? Obviamente que tudo é nosso, mas começou a ficar claro, porque a situação não, né, tava bem escuro assim, sabe? Começou a ficar claro, sabe? O fato de eu reconhecer ali o desejo, o meu desejo de ficar, não ficar em paz, sabe? Então, ajuda muito. Uhum. É legal, assim. E muitas vezes, é isso que você está trazendo, amor, esse desejo pela falta de paz ou para a gente se sentir vítima, muitas vezes ele é inconsciente, né? Assim, Muitas vezes ele é inconsciente. E aí a gente toma consciência disso quando a gente percebe que a gente não está sentindo paz e que a gente quer sim, realmente continuar sendo vítima, que a gente quer ser o coitadinho, tudo e tal, é, né? não, é Mas inconsciente, mas eu aí é o posso me poder. lembrar, né? Exato. E aí é o poder de decisão que você trouxe, que a gente pode fazer uma nova escolha, né? Então, o Espírito Santo é essa parte sã da nossa mente, que quando a gente fez a escolha errada, né, e essa escolha, vamos lembrar que essa escolha é sempre antes, né? A escolha acontece antes na nossa mente, Antes. esse desejo que a Paty está falando, né, ele acontece antes da gente perceber o que está acontecendo fora no mundo. Por isso que muitas vezes ele é inconsciente, né? E aí quando a gente percebe que a gente está transtornado com as coisas que estão acontecendo fora da nossa mente, é porque a gente desejou antes enxergar dessa maneira, né? É, a gente desejou pelo Projetar. conflito. A gente desejou projetar isso no mundo dessa maneira. E aí, o Espírito Santo é a parte que pode trazer uma nova interpretação para a gente, né? Então, esse poder de decisão, esse é o poder de decisão que está dentro de nós. Então, aí a gente pode trazer, pedir para o Espírito Santo trazer uma nova interpretação, uma nova percepção sobre aquilo que a gente acha que a gente está percebendo fora da nossa mente, Uhum. né? Então, é por Vamos. isso que é importante, né? Que é a gente reconhecer, sabe? Uhum, E por isso que é importante nessa conversa com o Espírito Santo, sabe? Tem horas que parece que não é isso que você está desejando, sabe? Eu uhum, já em muitos momentos, eu aqui com o Espírito Santo, uhum, eu parece que não é esse meu desejo, não. Parece que eu quero muito estar em paz. Mas se eu não tô, uhum, eu quero uma experiência de que sobre esse desejo de que eu não quero. E, uhum, gente, ó, já aconteceu cada uma, sabe assim, de realmente assim, eu ver, eu escolher, sabe? É muito legal, né? Que quando você está muito atento, que você está dentro da mente, você vê os pensamentos, assim, ó. Tipo, um e outro, assim. Aí esse desejo de estar equivocado, de ficar, sabe? Nossa, você vê, você consegue ver, sabe? Aí você fala, uau, é assim que nasce o conflito, né?
Pois é. Então, esse é o desejo pelo conflito. Essa é a aliança, né? Não, eu não quero mais isso. Eu não vou mais, né, olhar para essas imagens, né, como a gente leu aí, acho que foi ontem, né, na sessão de ontem. Não quero mais isso. Então, que são esses pensamentos, né? Não quero mais, sabe? E aí eles perdem, sabe, a força. Não, não que o próprio pensamento perde a força, mas porque quem dá forças ao pensamento é a minha crença neles, né? Aí você já desmonta, sabe? Aquele pensamento ele começa a ser experimentado como imaginado mesmo e não como real, sabe? Uhum. É. Então, é muito. Por isso que é assim, né, gente? A vigilância, ela é o nosso corrimão nesse caminho, Uhum. né? Então, é isso. E aí você vê, sabe? Aí tem hora que você vai, mas você cai consciente, sabe? Você fala, não. É, é muito louco, que é muito tentador, né? Mas. E tá tudo bem, né? Quando você cai, enfim, não é sobre cair e levantar, mas é sobre conhecer a mente, né? Porque eu só posso escolher e mudar esse meu desejo, né? Se eu conheço a mente. Se eu e como que eu vou conhecer minha mente? Através da vigilância, né? Eu preciso conhecer eu já falei isso aqui, assim, é tão importante que é. Eu preciso conhecer os meus pensamentos. Eu preciso entrar em contato com eles. Eu preciso ver, sabe? Porque tudo vem deles, né? Obviamente que tudo vem do desejo, e aí eu acredito, e aí é os pensamentos. Mas os pensamentos, eu preciso conhecer, sabe? Os caminhos que eles fazem, assim. Uhum. E só uma mente vigilante vai poder ver, né? Uma mente treinada, né? Que quer conhecer, enfim. É. É isso tudo, né, amor? Isso tudo que você está trazendo é vamos se dizer, o conteúdo, né, do capítulo 21, Razão e Percepção, que é um capítulo que a gente acha muito Uhum. importante, essa compreensão. E é esse capítulo que nós estamos estudando já há alguns meses, vamos se dizer, no nosso grupo de estudos, aos domingos, né? Então, isso tudo que a Paty trouxe, ele é o conteúdo desse capítulo, É, né? Então, assim como a gente pensa, a gente percebe o mundo, né? Então, outra coisa que ele fala que é muito importante, que eu falo sempre aqui, né, que o nosso estado mental, né, é um retrato externo de uma condição interna, né? Então, isso tudo que nós estamos falando é sobre esse desejo, né, que vem antes, né, da nossa projeção, né? uhum, E isso é muito importante a gente não sentir culpa por causa disso, tá? uhum. Porque se a gente entrar nessa seara da culpa, você fala assim, nossa, mas eu sou muito insano de ficar desejando não estar em paz. Esse é o nosso ego. Sim, primeiro, Essa é a você é parte, insano. essa é a parte insana da nossa mente. A parte insana da nossa mente, ela deseja não estar em paz. Ela busca o conflito, né? Então é isso. E isso é bom a É, gente ter consciência é. disso. Só que isso não é o que somos, mas a gente está acreditando que é, porque a gente está identificado, né? É, E Então é aí, e aí, é, assim, e aí é importante, porque é o que a Paty está trazendo também. A prática, ela é muito importante porque ela traz a gente para um momento presente com mais rapidez e faz a gente tomar decisão novamente. Aí a gente vai exato, para a parte sã da nossa mente, que é o Espírito Santo, né? Então é muito bom a gente lembrar isso, que o muito. ego, tanto o ego quanto o Espírito Santo, né, os dois estão na nossa mente, né? Então a gente pode fazer sempre a escolha pelo Espírito Santo, porque ele está no mesmo lugar. Então, aonde está o problema, a resposta está no mesmo lugar. Ainda bem que a resposta está no mesmo lugar, né? Então é muito importante a gente se lembrar disso Nossa, daí, né? eu vou ler o parágrafo 2. Uhum.
As distrações do ego podem parecer interferir com o teu aprendizado, mas o ego não tem nenhum poder para distrair-te, a não ser que lhe des o poder de fazê-lo. Olha aí o que a gente está falando, né? A voz do ego é uma alucinação. Não podes esperar que ela diga dois pontos. Eu não sou real. Entretanto, não te é pedido que dissipes sozinho as tuas alucinações. Olha aí, gente. A gente tem um amigo, um guia. Nossa. Meramente, olha só que a nossa pequena parte. Meramente és solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados para ti. Tipo assim, tá gostoso esse conflito? É isso que você quer? Ficar nesse conflito, né? Se não as queres com base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Gente, olha isso. Porque não é nem nós, não somos nós que vamos dissipar os conflitos. Mas a gente precisa reconhecer e não querer mais. Olha aí, o poder do desejo, o poder do querer. Uau! Se não a queres com base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Essa é a condição. Não querer. E se eu ainda não estou, é porque eu, em algum lugar, inconscientemente, não estou querendo. E tá tudo bem. Eu posso descansar ainda. Mas se eu preciso reconhecer que eu não quero. Gente, olha o poder disso. O poder desse reconhecimento. O poder. Ontem eu estava conversando com a Pri. A gente conversou por áudio. E aí ela me trouxe alguma coisa, né? Que é sobre isso também. O quanto a gente reconhecer os nossos planos aqui, as coisas que a gente ainda deseja, que a gente ainda quer, o quanto isso traz clareza para a mente, sabe? Porque tudo isso fica muito atrativo quando ele está obscuro, quando eu não sei direito, sabe? Mas eu só, sabe, gente, o ego ele é muito esse personagem aqui, ele é confuso. Ele quer, mas não quer, e aí, sabe? E quando você realmente sabe, não, o que que eu tô querendo aqui? Quais são os meus planos aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Sabe? Nessa situação. Para, para tudo. O que eu tô querendo aqui? Porque eu não tô em paz. O que eu tô querendo aqui que eu não tô em paz? Que eu não tô querendo só a paz. Ah, eu tô querendo aqui isso. Eu preciso reconhecer. E aí, vendo isso tudo que chega, você vê se você quer ainda manter ou se você quer realmente uma paz. E tá tudo bem com a sua decisão, sabe? Então, nossa, gente, que presente esse parágrafo 2. É uma resposta, né? É uma resposta. E ele fala aqui, né, que o nosso ego, a voz do nosso ego, nunca vai falar para a gente que ele não é real. É claro. Nunca vai falar para a gente que ele não é real. Porque, de fato, ele não é real. Ele é uma imaginação nossa, É né? isso. Ele é uma imaginação nossa. Ele é Claro, uma nossa. ele usa aqui, ele é uma alucinação nossa, Alucinação, gente. né? Nossa, e ontem, Então, meu Deus. E essa ontem, gente, que lindo. Essa palavra alucinação
foi a saída do conflito que eu estava falando para vocês daqui de ontem de manhã. Eu tive uma experiência com uma outra pessoa, enfim, e, nossa, e levantou muita coisa. E aí depois, conversando, expressando à tarde, uma outra pessoa sobre essa situação, porque nós duas estávamos envolvidas com essa terceira pessoa. E no momento da expressão, eu falei, gente, ela alucina. Olha aí eu Uhum. falando que ela, essa terceira pessoa, alucina. A hora que eu falei, ela alucina, eu parei assim com a pessoa que eu tava, né? A gente tava olhando para essa situação com essa intenção de cura. Eu olhei para ela e falei assim: ela alucina. É isso que tá irritando, essa minha raiva tá vindo, eu ver ela alucina. Quem mesmo que tá alucinando aqui? Uhum. Eu. Por isso que eu tô com raiva de ver, porque eu estou me vendo alucinando. Tudo isso aqui é uma alucinação. Gente, mas assim, ó, me trouxe uma clareza. Aí tirou completamente o problema do mundo e voltou assim, ó, pra mente. Pá, mas assim, olha, foi tão incrível, porque eu pude ver esse momento, sabe? Assim, essa palavra aqui, alucinação, sabe? Eu olhei, eu falei, uau, Uhum. é isso. E aí foi tudo resolvido na minha mente, entendeu? Fora, não sei o que vai dar, enfim. Mas, nossa, sabe quando limpa? Assim, ó, entendi o que é. Uhum. Obrigada, Jesus. Obrigada, terceira pessoa. Obrigada, amiga, por me mostrar, né? Eu ali. Nossa, gente, que Te delícia. lembrou, te lembrou, fez te lembrar de que tudo isso aqui é uma alucinação. Sabe? E a minha raiva, o que era? É isso, né? É. Que ódio que não é verdade. Que ódio que é uma alucinação. É. Porque é isso, né? Tá lá na lição 4, né? Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino, né? Hum. Então, é isso, Ah, que bom, que legal. né? É fantástico, porque É isso, e é isso. É isso que, quando a gente sempre fala que o nosso irmão, o nosso Salvador, é por causa disso. é, Ele faz o nosso irmão, se a gente desejar é, é, olhar para isso com o Espírito Santo, o nosso irmão, ele mostra o conteúdo da nossa mente. É isso. Por isso que ele é o nosso Salvador. é. Eu vou fazer uma correção aqui. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe, que é a lição seguinte, porque é isso, é a gente querer fazer disso tudo real. E aí, quando a gente entra em contato e vê o irmãozinho alucinando, A é gente isso. acha que é o irmãozinho que está alucinando, e na Não, verdade somos não, né? nós. Aí já, E aí o desejo de colocar a culpa no outro, uau, não, eu não sou culpado, o culpado é o outro. ai, ai, É isso. A Ana Maria colocou: como sabemos se temos a resposta certa? Sabemos isso quando a resposta nos traz paz. Perfeito, Ana. Paz e compreensão andam lado a lado, não podem estar separadas. Perfeito, perfeito, Ana. A Gigi colocou: a Vivi, orai e vigiai. A Ana Maria colocou de novo: GPS sempre ligado. Isso. A Lu colocou: os nossos professores aparecem mesmo para nos mostrar. Exatamente. A Paola, muito real isso, é verdade, Paola. A Vivi, então.
tudo que nos chega, o ponto inicial seria: qual é o meu desejo nisso? Nesse encontro, nessa reunião, qual o propósito? É isso, É Vivi? isso. O que que eu Exato. quero que resulte disso? É isso, é o desejo, ó. A gente é motivado por um desejo lá no inconsciente. Que a Uhum. gente desejou antes, é isso mesmo. A Pri, confirmar que o real pode ser ameaçado é que o irreal existe. É isso mesmo, Exato, Pri. Pri. É isso mesmo. É isso. Ai, ai. É isso aí, galera. Então, Dois vamos. parágrafos, tá bom, né? 2 parágrafos. Que Enquanto gostoso, que que bom. recebemos. Nossa, obrigada. Foi muito, muito bom. Tá sendo muito bom. Nossa, essa sessão é muito linda, muito linda. Muito lindo. Amanhã a gente volta às 7 horas para continuar. É isso aí. Então tá, um lindo dia para todos, um bom sábado e amanhã às 7 horas estamos de volta. Tamo junto. Beijo, Beijo. tchau. Tchau.